Boa tarde, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje é terça-feira, então nós iremos estudar ciências e depois matemática. Então vamos lá. Pegue seu caderno de ciências e vamos colocar a data de hoje. Hoje é dia 26 de maio de 2020. Pule uma linha, escreva boa tarde. Então, hoje, em ciências, nós vamos estudar o livro. Abra seu livro na página 50. Nós iremos ver a página 50, 51 e 52. Muito bem, então vamos lá. Você pode dar um pause no vídeo, copiar aqui e vamos abrir então lá na página 50, onde diz assim: diversidade animal, os invertebrados. Bom, gente, então até aqui a gente já viu os animais vertebrados, não é mesmo? Nós vimos os 5 grupos, né? Exemplos de cada grupo. Quais são os grupos dos vertebrados mesmo? São os peixes, os anfíbios, os répteis, os mamíferos e as aves. Agora, nós iremos estudar os animais invertebrados, aqueles que não possuem ossos, não possuem coluna vertebral e nem crânio. Então, vamos lá. Vamos observar, então, essa imagem aqui do livro. Olha lá. Que legal, olha só. Tem uma cachoeira, um lago, tem árvores, né? Rochas. Então, diz assim: aqui embaixo, observe a imagem e converse com seus colegas. Essa aqui é só para a gente conversar, tá, gente? Não precisa escrever no livro. Que animais você acha que vivem nesse ambiente? Então, vamos lá. Quais são os animais será que vivem aqui? Eu acredito que peixes, né? Tem também, deve ter sapo, pode ter passarinhos nas árvores. Muitos peixes, muitos animais podem viver aqui nesse local. Escolha 2 desses animais e faça uma descrição deles para seus colegas. Na sua opinião, existem mais espécies de animais com ossos ou sem ossos no planeta? O que vocês acham? Então, vamos lá estudar. Página 52, gente. Diz assim: todos os animais têm ossos? Você já aprendeu que podemos classificar os animais de acordo com a presença ou ausência de coluna vertebral, crânio e demais ossos, não é mesmo? Então, são os vertebrados e os invertebrados, que não possuem esses ossos. A maioria das espécies animais do planeta não possui coluna vertebral, crânio ou ossos, ou seja, é composta de invertebrados. Então, respondendo à pergunta anterior, qual tipo de animal você acha que tem mais no planeta? Com ossos ou sem ossos? Então, aqui está a resposta neste gráfico aqui, ó. Opa. Aqui, ó, em roxo, são os invertebrados. E só a parcela verdinha ali, que é 4%, são vertebrados. Então, existem muito mais animais sem ossos do que com ossos no planeta. A cada 100 animais, só 4 têm ossos. Os outros 96 não têm ossos. Que interessante, né, gente? Então, vamos lá. A maioria das espécies animais do planeta não possui coluna vertebral, conforme o gráfico que vimos. É a esse grupo de animais que pertencem insetos, aranhas, caranguejos, camarões, minhocas, águas-vivas,
polvos, caracóis, estrelas do mar, entre outros. Então, todos esses aqui e muitos outros são invertebrados, não possuem ossos nem crânio. Então, diz assim, os invertebrados. Imagine um animal sem ossos. Em qual animal você pensou? Por quê? Não é fácil saber se um animal tem ossos ou não, já que nos vertebrados os ossos ficam dentro do corpo. Os invertebrados não têm ossos nem coluna vertebral. Apesar disso, alguns deles têm esqueleto. Mas é possível esqueleto sem ossos? Sim. Daqui por diante, vamos entender esqueleto como qualquer parte dura e resistente do corpo de um animal cuja função seja sustentá-lo ou protegê-lo. Os invertebrados, assim como os vertebrados, são divididos em vários grupos. Vamos conhecer as características de alguns desses grupos. Tem os artrópodes, os anelídeos, os cnidários, os moluscos e os equinodermos. Olha lá, ó. Então aqui já traz um pouquinho sobre estes grupos, ó. As aranhas e os besouros são artrópodes. A minhoca é um anelídeo. Nós iremos estudar mais adiante cada um, gente. A anêmona é um cnidário. A estrela do mar é um equinodermo. E o caracol é um molusco. Então, gente, a aula de hoje, por enquanto, é só até aqui. Você aí no seu caderno, você irá fazer um resumo sobre o que trouxe essa parte aqui do livro. Mas, prof, o que é um resumo? É você ler o texto com atenção e escrever somente as partes mais importantes do texto. Por exemplo, aqui. Aqui, então, escreva assim. Número 1. Faça um resumo da página 52. Que fala um pouquinho sobre os invertebrados, né, gente? Então, você pode colocar assim, os invertebrados. Então, não esqueça aí no seu caderno de começar a frase com letra maiúscula, dar um espacinho no parágrafo na primeira linha, depois as outras não precisa, só se for um novo parágrafo, tá, gente? E você vai escrever o que traz aqui na página 52 sobre os invertebrados. Tudo que tiver de importante que você achar aqui nessa página sobre os invertebrados, você vai escrever aqui, tá ok? Na próxima aula, nós iremos entrar em cada grupo de invertebrados, mas por hoje é só isso, tá bom, gente? Bom trabalho! Agora, vamos para matemática. Pegue seu caderno de matemática e vamos colocar a data de hoje. Em matemática, nós também usaremos o livro, tá bom? Livro, página 82 e 83. Fala sobre medidas de tempo. Para isso, pegue o seu relógio que a gente construiu, gente, semana passada, para que a gente possa marcar as horas. Então, abra seu livro ou lá no plural, a prof já enviou lá no plural para você fazer as atividades da página 82 e 83. Então, vamos lá. Página 80. Aqui só as atividades. A gente vai ler desde a 80, tá bom? 80 a 83. Diz assim, medidas de tempo. Diferentes relógios.
Antes, coloque a data de hoje aqui em cima, gente. Coloque 26/5. 26/5. Você já pensou sobre as diferentes maneiras de marcar a passagem do tempo? Apresentamos nesta atividade algumas fotografias de relógios que já foram muito usados em épocas passadas e relógios usados nos dias de hoje. Então tem o relógio de areia, também conhecido como ampulheta. Vocês já viram esse? Ó, colocava areia ali e ela demorava certo tempo para cair toda ela. Depois que caía toda ela, é que porque já havia passado determinado tempo. Ó, relógio de sol, criado por Félix Carvajal no município de Aparecida, no estado de São Paulo. Você tem um relógio do sol, porque o sol também já foi muito utilizado para marcar o tempo, por causa da sombra projetada no chão. Então, quando não temos sombra projetada no chão, porque o sol está bem acima da nossa cabeça, é porque é meio-dia. Então, por muito tempo, as pessoas se guiaram pelo sol, pela posição da sombra. Ah, se a sombra está para cá é tal hora, se a sombra está para cá é tal hora. Porque depende do sol, né? Da sombra que a gente projeta no chão. Isso também foi uma maneira de medir o tempo. E aqui tem o relógio de ponteiros, que é o que a gente fez. Esse aqui é o relógio de bolso, ó, que também é com ponteiro. E tem o relógio digital na rua, vocês já viram esse? No centro de Canoas tem. Então diz assim, número 1, forme um grupo para pesquisar em livros ou na internet mais informações sobre relógios ao longo da história. Compartilhe o que vocês descobriram com toda a turma. Então aqui já tem alguns, né, gente? Tem outros tipos também, mas a gente vai em outro momento fazer essa atividade. Aqui já tem alguns que foram usados durante algum tempo. Continuando. O relógio digital abaixo marca 7 horas. Pode ser 7 horas da manhã ou 7 horas da noite. Número 2, página 81. O relógio de ponteiros abaixo também marca 7 horas. Pode ser 7 horas da manhã ou 7 horas da noite. Aqui, ó. O ponteiro pequeno sempre indica as horas. E o ponteiro grande indica os minutos, conforme já vimos. Complete as frases e depois responda as perguntas. Então, este ponteiro indica os... Aquele ali é o ponteiro grande, então indica os minutos. Abaixo tem uma flechinha aqui que diz assim, este ponteiro indica as horas, que é o ponteiro pequeno. Letra A. O ponteiro que indica as horas aponta para qual número? Aqui. 7, né, gente? Tá ali pro 7, ó. O ponteiro que indica os minutos aponta para qual número? Pro 12, que é bem lá em cima. Por isso é 7 horas em ponto. Agora, diz assim, construir um relógio de papel. Nós já construímos o nosso, né, gente? Bom, então aqui está o relógio da Prof, né, que foi o relógio que a gente fez juntos na semana passada. Então, diz assim, use seu relógio, que você fez ali, né, para indicar desde a 0 hora, ou meia-noite, que é a mesma coisa, né, até as 12 horas, ou meio-dia. De hora em hora, depois continue desde o meio-dia até a meia-noite. Então, vamos lá. Quando o ponteiro grande, ele anda todos os minutos ao redor do relógio, porque lembrando que a cada número são 5 minutos. Então, quando o ponteiro grande andar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, quando ele fizer toda essa volta aqui, dos minutos, ele vai ter andado 60 minutos, que é 1 hora. Então, não vai mais ser 12 horas, vai ser 1 hora. Então, olha lá. O ponteiro pequeno está apontando já para o 1. Né? Então, é 1 hora da manhã. Vamos supor que a gente partiu da meia-noite. Quando o grande fez toda a volta, andou 1 hora e o ponteiro pequeno andou um número. Porque daí ele está apontando para 1 hora. Passou 60 minutos. Depois, novamente. 5, 10, 15, 20, 25... 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Olha lá. O grande andou 60 minutos e o pequeno está contando para as 2 horas.
Porque ele já andou 2 horas. 2 vezes uma volta completa de 60 minutos, 1 hora. E aí, vamos de novo. Vamos agora para as 3 horas. Para chegar nas 3 horas, o ponteiro grande que marca os minutos, ele tem que andar 60 minutos. Então, vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Então, ele andou 60 e o ponteiro pequeno andou para o 3. Agora, que horas são? Ele está bem retinho, né? 3 horas. Agora, para ir para as 4 horas da manhã, tem que andar mais 1 hora. Vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Andou 60 minutos e o ponteiro foi para o 4. Então, vai ficar assim. 4 horas da manhã. Vamos lá para as 5 horas da manhã. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Andou mais 1 hora e o ponteiro pequeno foi para o 5. E esse aqui fica lá no 12. Então, agora são 5 horas. Agora vamos, já começou a querer amanhecer. Vamos lá para 6 horas lá, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 minutos, 40, 45, 50, 55, 60. Agora são 6 horas. Olha lá o relógio. O ponteiro pequeno que indica as horas está para o 6 e o grande para o 12. Então, são 6 horas em ponto. Ó, começou a amanhecer. Vamos para 7 horas. Vamos andar 1 hora. Andando, 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 1 hora. Ó, passando os minutos, tá passando os minutos, tá passando os minutos, passou 1 hora. Então, quando faz toda a volta dos minutos, esse aqui anda um número pequeno, ó. Agora são 7 horas. Agora vamos para as 8 horas. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Ah, andou mais 1 hora. Agora são 8 horas. Vamos para as 9? Vamos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 9 horas. 9 horas da manhã. De novo, vamos para as 10. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Vamos para as 11. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 11 horas da manhã. Ó, pequeno para as 11 e o grande para as 12. Tá quase meio-dia, então vamos lá. Andando, 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 passou 1 hora, que é 60 minutos. Então, agora já são meio-dia. Então, notem que a gente já foi da meia-noite até o meio-dia. Agora são 12 horas, ou meio-dia. Meio-dia e 5, meio-dia e 10, meio-dia e 15, meio-dia e 20, meio-dia e 25, meio-dia e meia, também chamamos de meia hora. Meio-dia e 35, meio-dia e 55, 1 hora. Então, já tem que estar pronto para o colégio, né? Já tem que estar lá no colégio já. 1 hora. Da tarde. Ou 13 horas, porque depois do 12 vem o 13. Tá? 1 hora ou 13 horas é a mesma coisa. Mas aí, 1 hora da tarde, né? Pós meio-dia. Vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Passou mais 1 hora e agora são 2 horas. 2 horas. Depois, para chegar aqui no 3, esse ponteiro tem que andar todos 60 minutos para chegar nas 3 horas. Ó, agora são 3 horas. Vamos andar até as 4 horas, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 4 horas. E assim as horas vão passando, gente, vão passando, até chegar à meia-noite de novo. Muito bem.
Página 82. Agora é com você. Horas e minutos. Podemos dividir a hora em 60 partes ou intervalos iguais. São minutos, né? Cada pedacinho aqui, como a prof fez no relógio dela, né? Vocês fizeram também em risquinhos. Cada partezinha aqui representa 1 minuto. Uma hora corresponde a 60 minutos, né? Como a gente já viu. Então, ali, número 1, observe os relógios. Que horas o relógio da direita está marcando em cada caso? Olha só. Aqui na letra A, está marcando 5 horas. Ó. O ponteiro pequeno está para o 5 e o grande está para o 12. Então, é 5 horas em ponto. Passaram-se 30 minutos. Então, agora são 5 horas e 30 minutos. Pode escrever ali, 5 horas e 30 minutos. Agora, a letra B você deve fazer sozinho. Aqui está marcando 2 horas, ó, ponteiro pequeno para o 2 e o grande para o 12. Passaram-se 40 minutos, então que horas são? Escreva ali, 2 horas e... Desenhe os ponteiros no relógio para que ele marque o mesmo horário do relógio digital, 19 horas e 15 minutos. Então, sabendo que o 12, ó, que o 13 é 1, ó, 12 aqui é 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Olha lá, qual é o 19? 7. Então, marca lá, ponteiro no 7, né? É no 15. Depois a prof vai corrigir com vocês. Ou peça ajuda no seu familiar, tá bom? E o número 2 diz assim, que horas cada relógio está marcando? Que horas é aqui? O pequeno para o 6 e o grande para o 12. E na letra B, que horas que é aqui? O pequeno para o 10 e o grande para o 6. Conta lá quantos minutos se passou para chegar ali no 6 e veja quantos minutos, né? 3. Desenhe os ponteiros nos relógios de acordo com a indicação das setas. Se você não tem seu livro, não dá para desenhar no plural, faça em seu caderno, tá, gente? Ó, 2 horas, mais 2 horas, que horas que é? Mais meia hora, que horas que é? E menos 3 horas, daí volta lá o ponteiro. Isso é um pouco mais difícil. 4. Leia com atenção os horários da escola de Cláudio. Minhas aulas começam às 8 horas da manhã. Às 9h30 é o recreio e ao meio-dia terminam as aulas. Desenhe os ponteiros nos relógios abaixo, indicando esses horários. Muito bem, os horários do Cláudio. 5. Complete as igualdades a seguir. Se 1 hora é igual a 60 minutos, 2 horas é 2 vezes 60 minutos. Coloca ali quantos minutos são. Letra B, 3 horas é 60 mais 60 mais 60. Então, veja quantos minutos são. E 4 horas, 60 mais 60 mais 60 mais 60. E 5 horas, quantos minutos são? Você vai ter que fazer lá a conta. Pode fazer em vezes também. 5 vezes 60. 6 vezes 5 é 30, mais um 0. Então, gente, por hoje é isso. Faça com calma, atenção. Qualquer dúvida é só chamar a prof, tá bom? Super beijo da prof. Tchau, tchau e até amanhã, gente.